Poder fechar os olhos, excluir todas as pessoas e perceber que o nosso bem e a nossa companhia estão na consciência, significaria que, ao abrir os olhos, nos encontraríamos na presença daqueles necessários à nossa experiência. Visto que Deus constitui nossa consciência e Deus constitui a consciência de cada indivíduo na face da Terra, somos um com todos. Mas primeiro, a experiência humana deve ser apagada. Não podemos enfrentar um problema no nível do problema. Encontrar nosso bem na consciência que somos é trazer tal mudança na consciência individual que, pouco a pouco, ao longo de um período de tempo, nos encontraríamos em uma consciência totalmente nova e veríamos nossa vida transformada em um nível bem mais elevado. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel comenta sobre a prática de fechar os olhos e perceber o bem na consciência. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre a questão da autoobservação? Ô Gilson, esta presença da autoobservação é a observação de si mesmo. Aqui a expressão autoobservação não é alguém observando este alguém. É a presença de um olhar, neste instante, para as nossas reações. Mas é a simples presença de um olhar. Não é alguém dentro desse olhar. Como, em geral, a maioria das pessoas acreditam. Elas acreditam na possibilidade da introspecção, da autoanálise. A autoanálise é o eu analisando a si mesmo. A introspecção é esse eu olhando para dentro de si mesmo. Algo presente aqui, além do eu. Isso nos dá ciência do movimento egocêntrico, do movimento do eu. Então, olhar para as nossas reações é conhecer a nós mesmos. É conhecer esse sentir e pensar desse mim, desse eu. Portanto, nós estamos diante de algo fundamental, que é a compreensão de nós mesmos. Quando a mente começa a se tornar ciente dela própria, nós estamos diante de uma mente nova, de uma mente capaz de lidar com o fim desta mente que nós conhecemos, que é a mente do eu, que é a mente egóica. Aquilo que nos revela a verdade é a compreensão desse movimento. É a visão desse movimento. É a percepção direta desse movimento. Para essa visão, percepção, esse observador, que é o eu, é toda a confusão presente. É toda a desordem presente. Quando há essa visão, quando há esta percepção, nós temos o fim para esse eu, para esse mim. Portanto, a presença da autoobservação nos possibilita a verdade do autoconhecimento. Quando temos esta revelação,
nós temos o fim para esta psicológica condição de mente condicionada, de cérebro condicionado, de identidade egóica. A sua liberdade de ser consiste em ser, não neste vir a ser, neste se tornar alguém, vir a ser alguém. Todo o nosso movimento na vida é um movimento nesta direção. E nós nos movimentamos assim em razão da presença do eu, que está sempre nesse vir a ser. Está sempre vivendo, experimentando mudanças. Mas essas mudanças são periféricas. Elas ainda estão na superfície do eu. Ou seja, fazem parte do próprio eu. A real transformação ou mudança que se faz necessária em nossas vidas consiste na ciência da revelação da própria vida, que se revela quando o eu não está. Isso é algo possível quando compreendemos a verdade sobre nós mesmos. A ciência do movimento do eu é compreender a verdade sobre o eu. Então se revela a realidade deste ser. A base para a revelação da verdade divina, que é essa verdade de ser, consiste na compreensão da verdade sobre esse mim, sobre esta pessoa, sobre o eu. Portanto, a presença da autoobservação é a observação do movimento da própria mente. A mente se aquieta, há um espaço, temos a presença desse silêncio, e nesta observação, essa mente egóica, essa mente do eu, se revela e é descartada. É quando temos a presença da inteligência, a presença de uma real percepção da vida. Assim nós estamos diante da realidade sobre nós mesmos, da realidade sobre Deus, da realidade sobre o outro, da realidade sobre os acontecimentos, sobre eventos, situações e ocorrências. Então fica claro que estamos diante de um jogo divino. A única realidade presente é a presença da verdade, é a presença de Deus. A sua forma particular de olhar para o mundo não é a visão da realidade, é a visão a partir de um condicionamento, de um padrão de pensamento, de memória, de lembranças. A presença do pensamento é a presença desta memória, desta lembrança. Assim, a partir do passado, estamos lidando com a vida. Essa forma de lidar com a vida a partir do passado é a partir de avaliações do pensamento, de conclusões do pensamento. Não estamos lidando com a verdade, e sim com uma leitura que o pensamento faz. A vida que nós conhecemos a partir deste eu, dentro desse padrão, desta mente que conhecemos. Essa mente, ela está
nesse hábito, nesse modelo. Ela está sempre repetindo seus velhos padrões. Essa é a presença do condicionamento egóico, do condicionamento mental. O convite real à vida é um convite à liberdade. A liberdade é algo que aqui está presente, quando o eu não está. E isso se torna possível quando você aprende a observar, sem o observador. Portanto, autoobservação é a ciência de olhar sem o eu. Isso é autoobservação. Aqui a palavra seria observação. Em geral, as pessoas usam a expressão autoobservação. Mas a verdadeira compreensão é o resultado de uma observação sem o eu. Eu volto a dizer, não se trata de uma introspecção, de uma autoanálise. Não se trata de especular, de tirar conclusões a respeito dos pensamentos que você tem. Isso não é autoobservação. Essa qualidade de observação analisando é equivocada, porque não percebemos que a presença desse que observa é a presença daquilo que está sendo observado. Estamos falando de uma única coisa. O fato de que esse que observa e aquilo que está sendo observado é um único fenômeno. A ciência da realidade do momento requer uma aproximação onde o olhar aqui esteja presente sem o passado. Onde a percepção aqui se mostre sem o eu, para avaliar, tirar conclusões, gostar ou não gostar. É o que aqui estamos juntos, aprofundando com você. Olhar para um pensamento, ou para um sentimento ou emoção, sem qualquer envolvimento pessoal, sem qualquer envolvimento particular, sem aceitar ou rejeitar, apenas olhar. Isso é a verdadeira autoobservação. Mas repare, não existe o eu aqui. É o observar sem reagir, sem interagir com isso. Quando essa qualidade de olhar está presente, uma mudança ocorre. É algo muito radical. A transformação que se mostra presente. Quando todo o movimento do ego não está. É nessa radical aproximação do instante que temos a presença da meditação. O que nos dá a base para a meditação é a observação do eu, é a observação do ego, é a observação deste instante, do que aqui está se mostrando nesta consciência, que é a consciência pessoal, egocêntrica. Quando há só o olhar, o constatar, neste silêncio, nesta mente, que agora está livre de todo esse movimento, algo ocorre, algo acontece. É nisso que estamos aqui trabalhando com você. Esta revelação é a revelação deste ser, daquilo que é você, quando o eu não está.
Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, já fiz muitas práticas, mas nada resolveu minha ansiedade. Como superar a ansiedade? Ô Gilson, a ideia de superar é de alguém superando. A ideia de vencer é de alguém vencendo. Mas o que é esse eu? O que é esse alguém? Quem é ele? Aqui você diz que já fez muitas práticas. Quem é você? Quem é esse envolvido nas práticas? É a compreensão, Gilson. É a revelação da verdade desse você. Desse que está envolvido em práticas. A liberação desta psicológica condição. Nós queremos nos livrar da ansiedade, do medo ou de qualquer sofrimento. Mas a partir de uma ideia de como vencer. Nós precisamos tomar ciência disso, do que vamos colocar aqui para você. Olhar de perto essa questão da diferença entre a ideia e a realidade que aqui está presente. A ideia, ela não é real. A ideia é uma crença. A ideia é um projeto. A ideia é um ideal. O ideal de se livrar, a crença de se livrar, enquanto que o que está aqui presente é a condição, é a situação. Nós precisamos lidar com a verdade do que está aqui, abandonando completamente a crença do que deveria estar aqui, que é o ideal. A gente tem o ideal do que deveria ser, mas não investigamos aquilo que está aqui. Investigar aquilo que está aqui é investigar aquilo que é. O que é a verdade do momento. O que deveria ser é a imaginação do pensamento. É a crença. Nós precisamos nos livrar dessa imagem que o pensamento estabeleceu como o ideal para investigar o que está aqui. Portanto, experimente ficar ciente do que está aqui, sem qualquer ideia do que deveria ser. Essa é a forma real, verdadeira, de trabalharmos o fim do sofrimento. No caso aqui, o fim desta ansiedade. Torne-se ciente da ansiedade. Fique cônscio dela. Não se separe dela. Nessa ideia do que deveria ser, do que deveria estar aqui. Apenas observe, fique ciente. A presença da ansiedade requer a presença de alguém ansioso. Tome ciência desse jogo. Apenas olhe, observe, constate. E esse jogo termina. Se libertar da ansiedade é se libertar desse eu ansioso. Se libertar do medo é se libertar desse eu medroso. Não existe uma separação entre a ansiedade e esse eu, o medo e esse eu. Tome ciência, apenas olhe, e algo acontece. A libertação do sofrimento requer a compreensão dele, e não a ideia, o projeto, o plano de como se livrar dele, como em geral nós fazemos. Nós estamos fazendo planos para se livrar do sofrimento. Esses planos os colocam exatamente nessa condição que você acaba de dizer. Nós estamos constantemente tentando texto daquela forma. Mas assim nos afastamos daquilo que está aqui para aquilo que deveria estar aqui. A partir do projeto, a partir do plano.
A presença da compreensão requer a investigação do que está aqui, e não a imagem do que deveria estar aqui. Esse é um padrão em nós, um padrão mental, um padrão de pensamento e, portanto, de comportamento que nós cultivamos. Porque o mundo nos diz isso, nos fala assim, nos mostra que é a partir de um projeto que você realiza. Sim, a partir de um projeto você realiza algumas conquistas. A realidade desse ser não é uma conquista para ser realizada no futuro. É a compreensão daquilo que aqui está presente, sendo a verdade divina. Isso já está aqui. Não está no futuro, não está em um projeto. Você projeta construir uma casa. Você projeta concluir um curso. Sim, de fato você consegue. Mas isso é algo no tempo. A realidade de ser não está no tempo. A liberação do sofrimento não está no tempo. É algo aqui, quando o eu não está. Exatamente quando o tempo não está. Precisamente quando o pensamento não está. É isso que nós precisamos compreender. O que requer a presença da meditação, que surge quando há esta compreensão de nós mesmos como sendo a base. Aqui eu me refiro à verdadeira meditação, à real meditação. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, temos uma visão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado, tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.